Olá, amados, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Ative Seu DNA de Valnice Milhomens. Aqui nós fornecemos estratégias e ferramentas para enriquecer seu espírito, sua alma e seu corpo. Estamos na nossa série do jejum e o episódio de hoje é Mundo Invisível. O que acontece quando nós jejuamos e oramos? O que acontece no mundo invisível quando nós jejuamos e oramos? Então, nós vamos trazer aqui nesse episódio revelações poderosas para vocês. E nós já vamos começar a perguntar, né? Como é que acontece? O que acontece no mundo espiritual quando nós fazemos a oração e o jejum? A Bíblia aborda o jejum e a oração como práticas espirituais que são poderosas, que podem ter um impacto significativo no mundo espiritual. Quando Jesus estava no Monte da Transfiguração, chegou o Pai com seu filho endemoniado. Os apóstolos tentaram expulsar, não conseguiram. E quando Jesus desceu, o Pai clamou e trouxe aos teus discípulos, mas não puderam fazer nada. Jesus expulsa e depois eles perguntam: por que nós não conseguimos? E uma das coisas que Jesus diz é: esta casta só com jejum e oração. Existem forças espirituais que demandam mais energia espiritual, mais discernimento espiritual. Então você tem que estar pronto, preparado espiritualmente para discernir estas forças. Mas vamos citar aqui sete coisas importantes sobre o que as Escrituras ensinam deste impacto no mundo espiritual. Primeiro é o fortalecimento espiritual. O jejum está sempre ligado a um fortalecimento espiritual. Olhemos, por exemplo, para Mateus, no capítulo 4, o jejum e a oração de Jesus. 40 dias e 40 noites antes de enfrentar a Satanás. Então, é um fortalecimento no mundo espiritual, demonstrando que o jejum pode preparar e fortalecer espiritualmente para se enfrentar desafios. O mundo espiritual é uma realidade. Antes que qualquer coisa ocorra no plano físico, ela ocorre primeiro no plano espiritual. Satanás, a Bíblia diz que anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. É no mundo invisível, nós não estamos vendo. Se Deus abrisse os nossos olhos, nós veríamos o ministério dos anjos do lado de Deus, mas também o trabalho dos demônios, a luta espiritual que é exercida. Até mesmo no livro de Apocalipse, capítulo 12, a palavra fala da luta que ocorre no mundo espiritual, o dragão e os anjos travando aquela batalha, e depois diz, os santos venceram. Como que aqui eu estou aqui orando, jejuando, e enquanto eu estou fazendo isso, as forças espirituais são ativadas, o ministério dos anjos é ativado. Vemos isso também no jejum de Daniel. Daniel está aqui orando e quando vem o mensageiro, diz desde o primeiro momento que começaste a te humilhar, olha aí a questão do arrependimento, da humildade, as palavras foram ouvidas, eu fui enviado, mas eu tive que lidar no segundo céu, no plano espiritual, com o quê? Com o príncipe da Pérsia. Quem é esse? A potestade satânica que controlava o império, que controla o imperador. Então, o jejum e a oração nos fortalece. É o primeiro benefício espiritual. Segundo, a humildade e o arrependimento. O jejum é usado como meio de humildade e arrependimento. E quando nós buscamos esse arrependimento, Deus vai agir. Temos isso muito claro aí em Jonas, no capítulo 3, que os habitantes de Nínive jejuam e se arrependem. E o que ocorre? O juízo iminente é suspenso. Quer dizer, viria um juízo da parte de Deus no mundo espiritual, mas o arrependimento aqui, aliado ao jejum, à humilhação, suspende.
Terceiro, a busca de direção e sabedoria. Em Atos, por exemplo, capítulo 13, quando os líderes da igreja estão reunidos, praticando jejum, buscando, há decisões a serem tomadas e os líderes da Antioquia estão ali. Então, o mundo espiritual é afetado, vem da parte de Deus, do Espírito Santo, uma palavra: separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra para a qual os tenho destinado. Então, afeta o mundo espiritual para chegar uma direção. Intercessão e pedido de proteção. Aqui nós temos o caso de Esther. Toda uma nação deveria ser protegida. Era usado o jejum para buscar, e o mundo espiritual todo entrou em operação. Gente, quando lemos o livro de Esther, você vê como esse jejum de Esther afeta o mundo espiritual de um jeito. O rei perde o sono, manda ler as atas, Mardoqueu está ali, Amã manda fazer a forca. Deus intervém, muda o cenário de uma forma absolutamente radical. Quinto lugar, libertação espiritual. O jejum visto como uma prática que pode ajudar a romper cadeias. E aí onde Isaías 58:6 descreve como soltar as correntes da injustiça e desatar as cordas do jugo. Em sexto lugar, o aprofundamento da religião pessoal, da devoção pessoal, a forma de o indivíduo se aproximar de Deus. Em Daniel 9:3, Daniel busca a Deus com oração, jejum e súplica, e o mundo espiritual é inteiramente aberto para ele. E temos muitos exemplos de jejum no Novo Testamento, além do jejum de Paulo. A igreja primitiva praticava o jejum como uma rotina espiritual. Por exemplo, iam separar um presbítero, isso era feito em jejum. Quando Paulo e Barnabé foram enviados, a igreja toda jejuou e os enviou em jejum. E até mesmo a Didaquê, que é o escrito mais antigo de orientação, quando não existia Bíblia escrita, até para batizar, as pessoas eram batizadas em jejum. E quem batizava também jejuava. Nós temos essa experiência. Então, aí estão exemplos que mostram que o jejum e a oração são considerados atos de devoção poderosos que impactam o mundo espiritual, oferecendo, e para citar, clareza espiritual, força, proteção, conexão mais profunda com Deus. Agora, é importante também ressaltar que estas práticas sejam realizadas com o coração certo, não como um mero ritual, mas como uma expressão sincera de fé, de confiança, de submissão a Deus, para que esses efeitos espirituais se façam notar. E como então que o jejum, que é mencionado em Joel 2, está relacionado às nações, ao derramar do Espírito, ao evento do fim dos tempos? Vou ler uma parte pequena aqui. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e com isso, com jejum e com choro e com pranto. Mais adiante, ele promete derramar o seu Espírito sobre toda a carne. Então, como que Joel 2 pode estar relacionado aí às nações, ao derramar do Espírito? A palavra profética tem várias aplicações. Vamos ver aqui o contexto. O jejum mencionado em Joel, ela toca em várias questões. A primeira delas é o arrependimento. Toca em arrependimento, toca em renovação, toca em expectativas escatológicas e revelando um profundo significado em relação às nações, o derramar do Espírito Santo e eventos dos finais dos tempos. Vamos ver o contexto de Joel 2. O livro de Joel trata de uma devastação que veio sobre a terra das diversas pragas de gafanhotos, que devoraram a cultura
alimentos, falta trigo, falta vinho, falta azeite. E o capítulo 2 enfatiza a necessidade do povo buscar a Deus, porque a situação em que eles encontram é resultado do pecado. A nação se desviou de Deus, a nação pecou e, como resultado, Deus retira a proteção. É muito claro, quando olhamos para o Antigo Testamento, verificar que cada vez que o povo se aparta de Deus, Deus renova a proteção. E quando o povo se arrepende, Deus abençoa as plantações, as fazendas, o gado, a chuva chega no tempo certo. Então, é uma chamada. A primeira coisa que foi um chamado para o arrependimento. Joel 2, 12 e 13 exorta que o povo se converta de todo o coração, especificamente para Israel. Só que, como eu disse, há várias aplicações. Nós podemos aplicar Joel a qualquer nação, a qualquer situação. Aqui tem a estratégia de como reverter uma maldição nacional. Bom, é isso aqui que Deus nos deu para o Brasil. Meu livro, O Jejum e a Redenção do Brasil, é baseado em Joel. Até porque Deus me mostrou nos 4 tipos de gafanhoto, 4 períodos da história do Brasil, as 4 brechas nacionais dadas a Satanás para nos afligir, o estado em que nos encontrávamos e como reverter isso pelo jejum, pela nossa conversão, a igreja, o meu povo que se chama pelo meu nome, não é o governo. Então, pelo arrependimento, pelo jejum, para reverter a maldição nacional. Okay. Isso é uma parte. Ela se aplica a Israel e se aplica a qualquer nação ou qualquer situação. No meio da maldição, no meio do desespero, é arrependimento, jejum, oração. Depois, temos o derramar do Espírito. Aqui, nos versículos 28 e 29, quando ele diz, depois disto derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, vossos velhos terão sonhos, e até sobre os servos e servas derramarei do meu Espírito naquele dia. Quando chegamos no Novo Testamento, em Atos capítulo 2, Joel interpreta o derramar do Espírito com esta profecia. Então, quando está escrito, e há de ser que depois de quê? Do arrependimento, do jejum, da oração, isso é escatológico. O Espírito só seria derramado quando o Messias viesse. E Pedro diz, isto é o que estava profetizado por Joel. Então, Joel, a profecia de Joel também seria o que, eu diria que é o elemento, o novo elemento que ele trata. Primeiro, ele trata do problema dos gafanhotos, da maldição da terra. Segundo, um chamado arrependimento que é nacional. Ele diz que até os noivos devem sair da sua recâmara e ir jejuar. As crianças de peito, todo mundo deve ir para o templo, todo mundo jejuar para reverter a maldição. E o derramar do Espírito é realmente o outro elemento de Joel. E aí, o quarto elemento é que vem eventos escatológicos dos últimos dias. Joel 2 também é amplamente interpretado como prefigurando eventos finais. No versículo 30 diz, mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo, colunas de fumaça. Isso é algo que vai acontecer lá na frente, é o chamado dia de Yahvé, dia de juízo. Então, sinais escatológicos, claro. Então, a combinação de jejum, oração e o derramar do Espírito, veja bem, veja bem o que é que podemos chegar aqui à conclusão. O que vai ocorrer nos fins dos tempos está ligado ao quê? Número 1, arrependimento. Número 2, clamor das nações. Número 3, combinação de tudo isso com jejum e oração. Número 4, derramar do Espírito. Então aqui nós temos um padrão que se encaixa na narrativa profética de quê? Transformação
e intervenção divina quando o mundo se volta para Deus antes da vinda do Messias. E, em quinto lugar, cumprimento nas nações. Por quê? Porque a promessa de que o Espírito seria derramado sobre toda a carne também alcança a terra inteira. É universal. É universal. As nações que outrora estavam distantes vão receber a luz e serão alvo da misericórdia de Deus. Concluindo tudo isso que dissemos, o jejum em Joel 2 destaca a importância do arrependimento, a busca sincera de Deus, ligando isso a Atos dos Apóstolos e a expectativa do derramado do Espírito Santo e, ao mesmo tempo, preparação para os eventos escatológicos. Multidões no vale da decisão, porque o dia de Yahvé está perto. Então, fala de um grande exército. A mensagem de Joel nos desafia a reconhecer a urgência de nos voltarmos para Deus, tanto individualmente quanto nacionalmente. À luz dessa passagem, somos convidados a considerar nossas ações, que o nosso jejum seja acompanhado de quebrantamento, de arrependimento. Então, sejamos todos inspirados a mergulhar nesse chamado de jejum coletivo para mudar as nações e nos preparar para o regresso de Jesus. Amém. E o que a história de Daniel nos mostra, nos ensina a respeito do poder da oração e do jejum? Profundas são as lições de Daniel. Porque Daniel é alguém que ele está ligado a Deus numa devoção tão grande. E aqui estão alguns ensinamentos importantes dessa história de Daniel. Primeiro, a fidelidade e a integridade. Desde o início, Daniel demonstra fidelidade. Ainda bem jovem, quando ele se recusa a comer os alimentos do rei, lá no capítulo 1. Segundo, a busca por sabedoria e entendimento. Daniel 9:3, ele se volta para Deus em oração e jejum para buscar entendimento sobre as profecias. Então vemos aqui que o jejum, quero entender o que é que Deus tem para a minha nação. A busca de sabedoria, a busca de discernimento. Então o jejum pode ser uma ferramenta poderosa para obter essa clareza espiritual. Terceiro, vamos ver aqui em Daniel a intercessão e o arrependimento. Nunca podemos separar. Você já vai ver que quase que em toda pergunta eu falo de arrependimento, porque é a base para tudo. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Daniel ora e jejua em nome do seu povo, confessando os pecados do povo como se fosse dele. Essa é a verdadeira intercessão. Quando lemos ali no capítulo 4, ele vai dizer, nós pecamos, nós, o tempo todo. Em quarto lugar, uma força espiritual e proteção. Durante o período de jejum de 3 semanas, Daniel busca uma visão, e alguém falou sobre trabalho. Ele estava trabalhando. Daniel estava com os negócios, ele era um alto funcionário do reino, ele tinha muita responsabilidade, ele está trabalhando, jejuando e orando ao mesmo tempo. Então, mas vamos que Deus fortaleceu. Ele foi fortalecido espiritualmente, ele foi protegido espiritualmente nos tempos da tribulação. Quinto lugar, resistência às tentações e provações. A prática contínua, por exemplo, de oração de Daniel, mesmo diante do decreto, quando proibia orar ou adorar, ele se manteve ali resistindo a toda a tentação, a toda a prova que veio. E, finalmente, destacamos as revelações divinas. Porque as visões e revelações que Daniel recebeu durante seus períodos de jejum e oração mostram como essas práticas podem abrir as portas para experiências espiritual profundas e revelações divinas. Então, aqui temos o jejum e oração como uma arma
poderosa para discernirmos o que Deus quer e recebermos as revelações que Deus tem para nós pessoalmente, para o povo que dirigimos, para a nação da qual fazemos parte. É durante o jejum ou é após o jejum que as coisas acontecem? Então, quando é que as coisas começam a acontecer? Durante o jejum ou após o jejum? Podem ser durante, podem ser depois. Não existe assim um padrão. A experiência pode variar grandemente de pessoa para pessoa. Mas aqui estão algumas considerações sobre o que pode acontecer. Vamos pensar durante. Durante o jejum, o que pode acontecer durante? Nós citamos 3 coisas. Primeiro, clareza mental e espiritual. Durante, você já vai provar isso. Muitas pessoas relatam uma sensação de clareza mental e foco espiritual durante o jejum. Segundo, intensificação da oração. Também durante o jejum você sente que a sua oração se intensifica. E terceiro, sentimento maior de dependência de Deus. Então isso, durante o jejum, você vai sentir. Após, resposta às orações. Evidentemente, algumas respostas podem vir durante, mas depois algumas pessoas podem perceber resposta às suas orações depois do jejum, de uma forma muito mais clara. Outra coisa que você percebe depois, muito clara, é a renovação espiritual e física. Porque às vezes durante o jejum, dependendo da duração do jejum, às vezes você parece, mas parece que Deus não falou comigo, porque você está ainda numa situação, uma mente meio, está fraco ainda. Mas depois que você vai voltando à vida normal, quanta coisa você percebe como resultado depois. Você percebe mais a presença de Deus, a resposta de Deus, uma clareza, renovação física, renovação espiritual. Mudanças de comportamento. Depois do jejum, você vai poder detectar que você mudou. Você está mudando. Quarto, percepção de paz e contentamento. Você fica mais feliz, mais sensação de paz e as suas práticas espirituais são impactadas, porque você começa a ter uma disciplina maior, uma constância maior. Em suma, o jejum pode produzir efeitos tanto imediatos quanto duradouros, dependendo do objetivo do jejum, da atitude da pessoa durante o processo. É importante abordar o jejum com intenção e oração, estando sempre aberto às maneiras como Deus pode trabalhar durante e após o período de jejum. Maravilha. Como a gente pode aplicar, então, esses ensinamentos bíblicos na nossa vida diária para fortalecer a fé e experimentar esses efeitos espirituais do jejum? Bem, nós já respondemos isso em perguntas anteriores. Tudo que nós temos que fazer, que é exatamente, eu teria que repetir tudo que falei até aqui, da necessidade que temos de buscar a Deus com intenção de jejum, de oração, de tudo isso, esses ensinos, como aplicar, viver tudo isso, não tem outro caminho, praticar, ok, vou começar um jejum, vou buscar a Deus, vou definir qual é o tipo de jejum, vou me arrepender, vou estar na expectativa. Maravilha. O jejum, ele é uma consagração a Deus? Sim, pode ser, porque o que é a consagração? É uma dedicação. Quando eu pego um período de jejum, o que eu estou fazendo? Dedicando um tempo para Deus. Eu estou priorizando Deus. Então, sim. Agora, posso jejuar para ter uma consagração maior? Eu diria. Deixa-me voltar aqui à Bíblia, ao capítulo 13 de Atos. O texto disse que eles, profetas e mestres, estavam reunidos em jejum, servindo ao Senhor. O que servindo? Adorando. Qual foi o propósito do jejum deles? Simplesmente estar com Deus adorando. E eu faço isso. Quantas vezes eu vou jejuar? Não é porque eu estou precisando de alguma coisa.
É um período de consagração. Eu quero estar mais com Deus. Vem cá, quando você quer desenvolver um relacionamento com a pessoa, o que você faz? Toma mais tempo com ela, não? Vamos dizer, o casal, para preservar a comunhão. Quantas vezes tem que sair, deixa os filhos, sai um tempo. Uma nova lua de mel. É a mesma coisa com Deus, uma lua de mel com o Senhor. De vez em quando a gente precisa de uma lua de mel com Ele, não? Para renovar a nossa comunhão. São chamados retiros pessoais. É consagração. É válido demais. Deus vai sempre apreciar eu chegar a dizer: Senhor, eu estou com tantas saudades de Ti, que vontade de estar só contigo esse dia todo. Você acha? Ele já está lá de braços escancarados esperando. Maravilhoso. O jejum, ele é considerado um sacrifício que é feito com algum propósito que você já explicou. Não é sacrifício. Servir a Cristo não é sacrifício. Sim, está mais do que claro que sempre temos que fazer com propósito. Ter dor de cabeça e ter diarreia com jejum é normal? Falamos já sobre isso bastante, que a dor de cabeça vem em consequência desse período em que o organismo está expelindo as toxinas. Então é sinal de que a gente está precisando de uma boa limpeza, que vem se alimentando mal. Ou você é viciado em café, faltou o café, faltou a cafeína. Claro, vai ter dor de cabeça, é normal. A diarreia, sim, pode ser por causa de um período de desintoxicação. Não é que seja normal, é uma reação de um organismo que está precisando de ser liberado. Vamos dizer, eu tomo café, mas se eu deixar de tomar café, eu não vou sentir dor de cabeça. Eu não tenho dor de cabeça no jejum, eu não tenho nenhum problema de dor, nada. Por quê? Porque meu organismo já está limpo. Então, como ele já está limpo, ele já está habituado, como eu disse, diariamente a manter uma janela, no mínimo dos mínimos de 12 horas. Quando eu digo no mínimo dos mínimos, é porque se eu como alguma coisa que eleva 17 horas, às 5 da manhã, eu não vou tomar café às 5 da manhã. O que eu vou tomar às 5 da manhã? Um suco verde. Ok? Quando é que eu vou realmente tomar café? Lá para 7h30. Então, isso significa o quê? Que o meu organismo já tem tempo suficiente para ir se limpando. Então, se eu resolvo, agora eu não vou comer, vou jejuar, está tranquilo, porque isso não é uma coisa que eu faço uma vez na vida. É diariamente, é um modo de viver. Então, ninguém fica impressionado. A dor de cabeça vai passar. Você vai lá, põe aqui, aperta, vai fazer alguma coisa. Daqui a pouco você não sente mais nada. Aí você vai dizer: posso tomar um analgésico? Aí já não entra a minha parte. Não sei se você for comer alguma coisa, talvez, mas se for com o estômago vazio, aí é você, né? Se for um jejum total é bom evitar, porque realmente pode dar uma gastrite, né. Todos esses anti-inflamatórios vão direto para o estômago, então não vai ser bom. Mas se você estiver fazendo um jejum parcial, não Não, teria sim. problema. É. Eu me lembro de um pregador, disse assim, pregando, estava com o jejum, nada bom, que disse assim: eu passo rasteiro no diabo tomando aspirina, né? Enfim, não se sinta culpado por isso. Mas existem modos mais simples de você aliviar, como o gelo na nuca, na cabeça, massagear aqui com o dedo, vai, na pressão, beber bastante líquido, água. Maravilhoso. Então, esse episódio foi um episódio bem que muita gente pediu para saber realmente o que acontecia no mundo invisível, né, no mundo espiritual, enquanto nós jejuamos e nós oramos. Então, se você conhece alguém que gostaria de saber um pouco mais sobre isso, compartilhe esse episódio. Também não esquece de curtir e se inscrever no canal. E nós te esperamos no nosso próximo episódio. Quem é você? E em quem você quer se tornar? Certamente você veio ao mundo com um propósito divino.
E Deus tem um projeto para transformá-lo em um líder de transformação, em alguém que fará diferença em sua geração. Quem fala é Valnice Milhomens, diretora do Instituto Bíblico Palavra da Fé. Estamos aqui para dizer que o nosso Instituto Bíblico Palavra da Fé tem o propósito de formar líderes transformadores, líderes cheios do Espírito Santo, líderes formados da Palavra de Deus, a única que tem poder para libertar, transformar e levar-nos a um crescimento de um degrau, outro degrau, na semelhança de Cristo Jesus. Nosso curso é um curso de 4 anos, no nível de bacharel em teologia. Nós entramos em uma parceria com a Fatim, reconhecida pelo MEC, então queremos dizer que o nosso instituto também pode lhe dar o diploma reconhecido, você terá mais uma graduação para o seu currículo. No fim do curso, você estará recebendo tanto o diploma pelo Instituto Bíblico Palavra da Fé, quanto pela Fatim, reconhecido pelo MEC. E assim você poderá demonstrar que teve uma formação sólida, porque diferente do que existe no mercado, a nossa formação inclui espírito, alma e corpo. Pensamos na pessoa de uma forma integral, não apenas uma cultura intelectual, embora não desprezemos o intelecto, pois Deus nos deu intelecto para ser usado, mas sarados, libertos de preconceitos, libertos de rejeição, libertos de cadeias e cheios do Espírito Santo. Não perca esta oportunidade, matrículas abertas, e será uma alegria, um prazer e uma honra ter você como aluno do nosso instituto. Bênçãos plenas e que Deus possa usar a sua vida de uma forma como Ele sonhou. E Ele quer que você seja verdadeiramente um líder que fará toda a diferença em nossa geração.